Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para conversar um pouco com vocês sobre essa questão da biodiversidade. Algo que se fala muito, né? Mas muitas pessoas não sabem direito o que significa e menos ainda qual a importância dela. Então vamos primeiro falar assim, o que é a biodiversidade? Tá? Então, primeira coisa, biodiversidade é uma palavra que é muito usada na biologia. Bio quer dizer vida, diversidade, variedade. Então, a biodiversidade é a variedade de seres vivos que existe numa certa área. Quando eu falo variedade de seres vivos, eu estou falando o quê? Estou falando tipos diferentes de seres vivos que vivem num lugar. Tipos diferentes, na biologia, a gente chama de espécies. Então, é a quantidade de espécies diferentes que vivem numa mesma região. Isso eu estou considerando desde os seres microscópicos, que eu só enxergo no microscópio, né? Bactérias, fungos, até plantas, animais. Então eu estou considerando tudo. Então vamos pensar assim, quando eu falo uma região de alta biodiversidade, quer dizer que ela tem muitas espécies diferentes vivendo no mesmo lugar. Quando eu falo uma região de baixa biodiversidade, eu estou querendo dizer o quê? Que ali tem poucas espécies diferentes convivendo. Os cientistas já sabem há muito tempo que as regiões de maior biodiversidade são as regiões tropicais, que é bem a região onde o Brasil se encontra, né? A região entre os trópicos. Então, aqui nós temos nas nossas florestas alta biodiversidade. Se eu pegar um pedacinho de chão, eu vou ver que aqui tem muitos seres diferentes vivendo no mesmo lugar. Diferente de quando eu for para a Europa, América do Norte, que lá eles estão fora dos trópicos, e aí você vai ter baixa biodiversidade. Se você pegar um pedacinho de chão do mesmo tamanho que você pegou aqui, você vai encontrar muito menos seres diferentes vivendo ali. Então esse é o conceito de biodiversidade. Aí a gente pensa, tá, e por que preservar? Aí daí, porque se fala muito, né? Não, porque precisa preservar, porque aquele lugar é de alta biodiversidade, precisa preservar porque tem muita biodiversidade aqui nessa região. Por quê? Vamos pensar o seguinte, a natureza, como muita gente já sabe, e outros nem tanto, né? Outros desprezam, mas a natureza ela nos dá soluções para os nossos problemas e oportunidades, né? Então vamos dar exemplos dessas soluções e oportunidades. Se eu pegar a região de baixa biodiversidade, como a Europa, de plantas da Europa, eles estudando há mais de 100 anos, né, por exemplo, eles já descobriram a substância que é usada como medicamento, que provavelmente não, com certeza é o medicamento mais usado na história da humanidade. Que medicamento é esse? É a famosa aspirina, que também é vendida hoje em dia com o nome de AAS, que é a sigla do nome médico, né? Ácido acetil salicílico. Você encontra isso no mundo inteiro para vender, misturado com outras substâncias e com mais variados fins. Isso vem de uma árvore europeia que já se usava há milênios, se usava lá o chazinho dela, da casca dela, e no século XIX, eu estou falando há mais de 100 anos atrás, cientistas começaram a estudar para ver se aquele chazinho realmente tinha um efeito, né, verdadeiro, ou se era só, não, um chazinho que não tinha efeito, mas tinha efeito psicológico. E eles descobriram essa substância. E ela é usada há mais de 100 anos na forma de medicamento. Isso já rendeu muitos e muitos bilhões de dólares há mais de 100 anos sendo vendido. Mas assim, nem dá para calcular direito quantos bilhões de dólares já rendeu. Então esse é um exemplo. Imagina se eles lá, que tem baixa biodiversidade, encontraram uma coisa dessa. Imagina aqui, na nossa altíssima biodiversidade, quantas substâncias estão aí para serem descobertas. Eu vou dar mais exemplo, não é só aspirina. Atropina, que é um medicamento muito usado, que você já deve ter usado, para cólica uterina, cólica intestinal. A atropina também vem de uma planta europeia. Eles estudaram, descobriram essa substância nessa planta, e aí a gente hoje em dia tem nos medicamentos, é extremamente útil para nós. Vou dar outro exemplo. Tem um medicamento, um grupo de medicamentos chamado digitálicos, que eles são usados para aumentar a força de contração do coração, o coração bater mais forte. Isso é usado para pessoas que já estão com o coração fraquinho e tal, e ela melhora muito a qualidade de vida dela quando ela toma esse medicamento, né, se for indicado, o caso dela, um médico indicou. É de uma planta também europeia, que eles a mesma coisa, descobriram lá e agora faz remédio. Quanto já rendeu isso para eles? E um outro que eu quero falar agora, tem muitos outros exemplos, mas tem um outro, por exemplo, que é a ciclosporina, que ela está sendo usada aí desde a década de 70, e ela que permitiu sucesso nos transplantes de órgãos. Porque a ciclosporina é uma substância que faz o seu sistema de defesa ir mais calmo, ela regula o sistema de defesa. Olha, não é para atacar qualquer coisa, né? Então ela modula o seu sistema de defesa. E aí o que acontece? Antes da ciclosporina havia muito mais rejeição do que hoje.
Então, quando a pessoa hoje recebe um órgão, ela toma ciclosporina e ela acaba tendo o órgão sem ser rejeitado e vai funcionar no corpo dela por muitos anos. Então, imagina, a ciclosporina vem de um fungo tirado de uma floresta dos Estados Unidos, que também é uma região de baixa de biodiversidade. Eu dei 4 exemplos aqui para vocês, né, da importância de se preservar a biodiversidade só falando na questão medicamento. Depois a gente vai falar de outras coisas, mas eu estou falando agora de medicamento. Ah, mas aqui do Brasil a gente não tira nada? Tem exemplos positivos. Então, por exemplo, no caso da jararaca, que é uma cobra encontrada, não é uma serpente, como os biólogos gostam de falar, uma serpente da América Central, América do Sul, a jararaca tem um veneno extremamente potente. E do veneno dela, sendo estudado, se tirou uma das substâncias do veneno, que hoje em dia ela é usada para tratamento de hipertensão. E isso está sendo vendido no mundo inteiro. E isso rende lucro para a empresa, para todo mundo que está comercializando isso. Então ela veio de um veneno de uma serpente nossa. Tem outros exemplos que a gente ainda está em estudo, mas que talvez no futuro, né, se a gente continuar estudando, existem estudos com saliva de uma espécie de carrapato, que muita gente conhece, o carrapato estrela. A saliva dele talvez possa ser usada no combate a alguns tipos de câncer. Tem uma planta da Mata Atlântica muito comum, ela é até meio praga, ela vai crescendo, as pessoas arrancam ela quando ela cresce no jardim das casas, chamada pariparoba. Dela tem uma substância, não é que você vai fazer o chá dela e vai curar de câncer, não é isso, pode até ser prejudicial. Mas estudaram e descobriram que tem umas substâncias ali que podem ser usadas na hora que você botar no medicamento, talvez seja útil no combate a um dos tipos mais agressivos de câncer, que é o melanoma. Então imagina, isso está em estudo ainda, isso demora, pode demorar mais de 10 anos para chegar, olha, dá para usar, é seguro e é eficiente, mas precisa estudar. Então, repara o que acontece. Eu dei exemplos com relação a medicamento, depois a gente pode falar com relação a alimentos e outras coisas. Mas se a gente tem essa riqueza toda, é como um tesouro para nós. Esse tesouro, né, está dentro de um cofre. Esse cofre a gente precisa estudar. Estudar é você lentamente descobrir o segredo e aproveitando e usando esse tesouro de maneira inteligente, ao longo de muitas décadas, ao longo de mais de século. Nós aproveitarmos a nossa biodiversidade para render frutos para todos os brasileiros. Porque a ciência, a pesquisa, ela dá não só, ela gera emprego não só para o cientista que está lá estudando, mas para um cientista conseguir trabalhar, ele depende de um monte de gente trabalhando com ele. Tem toda uma estrutura para manter um cientista trabalhando. Então você vai gerar emprego. Então isso precisa de investimento, isso precisa de dinheiro, né, para as pessoas das universidades, dos institutos de pesquisa. Isso vai ter um retorno mais tarde. Demora? Demora, mas vai ter um retorno. Né? O que a gente está preferindo fazer aqui no Brasil? Achando que é bom. A gente pega aquele cofre com todo um tesouro, um cara pega, vai lá, um sujeito, né, que é o dono de grandes, enormes propriedades, muitas vezes que ele nem comprou aquela terra, são terras invadidas, terras públicas, que é minha, que é sua, que aí o cara invade, toma, depois falsifica o documento, aquilo fica sendo dele, a gente sabe como funciona isso, né? Aí ele pega aquele cofre e ele vende para sucata. Ele vai ganhar dinheiro, porque o negócio é pesado, mas ele ganhou dinheiro ali, imediato, só para ele. E o resto da sociedade brasileira ficou com o ambiente destruído, perdeu as oportunidades e não teve vantagem nenhuma. Mas ele teve, porque ele imediatamente pegou, vendeu como ferro velho e ganhou dinheiro. É o que a gente está fazendo. Nós estamos queimando as nossas oportunidades. Nós estamos queimando soluções para problemas que a gente pode ter. Né? Então, é aí que está a importância da preservação da biodiversidade. E eu só falei de medicamento. Depois a gente pode falar de outras importâncias de se preservar a nossa biodiversidade. Eu vou deixar vocês mais um pouquinho com as imagens desse horror, né, de mais uma queimada no Brasil, de mais uma destruição da nossa vegetação.